Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, e em nome dessa marca aqui, ó, KTO, onde a diversão acontece. Se você arriscou nas odds aí, o seu palpite foi vitória do Internacional, se deu bem lá na KTO. Obrigado também aos demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste. Bom, a semana do Cruzeiro só não foi de toda ruim, porque na quinta-feira veio a classificação na Copa Sul-Americana, naquele jogo emocionante com Boca Juniors, que era para ter sido com menos sofrimento. Se o Cruzeiro tivesse feito 3-4 para cima do Boca, e teve tudo para isso, tirou o pé do acelerador depois dos 25, 30 minutos do primeiro tempo e deu no que deu, com o Boca sufocando na etapa complementar, com a sorte nos ajudando, com o João Marcelo salvando o que teria sido o gol de empate da equipe do Boca Juniors e a classificação deles. Mas a vitória, 2-1, vieram as penalidades e a competência dos nossos jogadores. Bom, mas aqui a gente está comentando é a partida de hoje, contra o Internacional. O Internacional 1, Cruzeiro 0. E 1-0 foi até pouco, viu? Foi até pouco, porque se o Internacional fosse um time de qualidade, tinha feito 2-3-0 no Cruzeiro. Que o Cruzeiro parecia ter entrado em campo hoje inimigo da vitória. Um time apático, um time passivo, um time cabisbaixo, que aceitou desde os primeiros minutos o Internacional se impor no jogo, a criar oportunidades, a chuveirar bola para a área, com a zaga não ganhando absolutamente as disputas, e o Cássio salvando em 2 ou 3 oportunidades. O primeiro tempo, 0-0, eu estava rezando para acabar, para que o Seabra mudasse o panorama na etapa complementar, na leitura que ele possa ter feito, e ele não fez no primeiro tempo, porque ele só voltou com uma alteração, tirou o Barreal, e creio que por situação de preocupante, de lesão, ou ter sentido alguma coisa, que ele já estava meia bomba contra o Boca Juniors, nem começou jogando. Mas foi primordial naquela final, porque a cobrança dele, a última do Cruzeiro, foi sensacional, até o Merentiel perder o gol. Aí é justificável, mas não voltar com o Wallace ou começar uma escalação com o Ramiro no meio campo, poupar o João Marcelo, até aí tudo bem. Pode ser um desgaste de se evitar uma contusão, algo assim, para não perder o jogador mais adiante. Mas você levar o Wallace para Porto Alegre, deixar ele o tempo todo no banco, se ele estava meia bomba, para que ele foi para a cidade de Porto Alegre? Que não fosse para jogar, e justamente num jogo que tem a característica dele, a bola alta, a bola aérea, pô, e a zaga perdendo a todo momento, para os zagueiros do Internacional, para os atacantes do Internacional. Então, se o Colorado tivesse mais qualidade, aí tudo bem. Aí, meu amigo, o Internacional poderia ter feito um placar elástico hoje para cima do Cruzeiro, que foi incompetência pura. Inclusive eu estou dizendo aqui no título do meu comentário: escalação e atuação medíocres e covardes. Eu falo no singular, falo no plural, a atuação foi medíocre, também covarde. Mas eu estou colocando aqui escalação e atuação medíocres e covardes. Derrota desenhada, estava desenhada a derrota do Cruzeiro hoje, que jogou sem tesão, sem vontade, a começar pelo seu treinador, incoerente como sempre. Incoerente como sempre. As alterações as mesmas, os critérios os mesmos. O que justifica a escalação do Ramiro como titular nesse time do Cruzeiro, meu Deus do céu? Explica isso, seu Seabra, pelo amor de Deus, os seus critérios, o porquê dessas tomadas de decisões, de posições. O senhor tem que começar a ser cobrado pela diretoria. Não é o seu Alexandre Matos ficar passando a mão na sua cabeça, não. Dirigente tem que parar com isso. Futebol é sério, se gasta é muito dinheiro. Que o diga o Pedro Lourenço, para contratar jogadores do quilates do Wallace e ficar no banco. Então o treinador tem que ser cobrado sim. A passividade dele hoje foi muito grande. Parecia que o Cruzeiro foi para Porto Alegre para perder o jogo. Sem tesão, sem vontade, como dizia o Vanderlei Luxemburgo.
O medo da derrota, o medo de perder, tira a vontade de vencer, tira o tesão de vencer. E em nenhum momento no jogo o Cruzeiro teve vontade de vencer a partida. Em nenhum momento teve poder de reação. Foi um time medíocre até o Matheus Henrique, foi o melhor em campo na partida contra o Boca Juniors, hoje inexistiu. Deixou a desejar. E o Barreal sendo escalado como segundo volante, saindo da intermediária, ajudando até nos escanteios. Quando ele foi para o ataque, ele fez até acontecer alguma coisa diferente. Teve até uma finalização perigosa de fora da área. Por que escalar o Barreal dessa maneira? Esses dias o Caio Jorge, na Argentina, nos deu uma entrevista dizendo que estava jogando numa posição que ele não está acostumado, não estava acostumado. Então o treinador não sou eu, o treinador é o senhor. É o senhor. Então o Cruzeiro já começou errado nessa escalação. Se quer poupar titulares, faz o seguinte, começa com os caras, vê até onde eles vão aguentar. Até onde eles vão aguentar. Aí você vai substituindo. O problema é que você voltou para o segundo tempo, aliás, você não é nem de alterar na volta para o segundo tempo, mas alterou. Você espera demais, só altera quando toma o gol. Aí, me volta com o Arthur Gomes, somente. Que não acrescentou nada, né? Não acrescentou nada. Mas não mexe no meio-campo só depois que colocou o Lucas Silva e colocou o Japa, que, aliás, se era para optar, mesmo como você optou, se abra pelo Wallace, colocasse o Japa, pô, de início, um prata da casa que você conhece. Jogador de valor, jogador que tem tudo para acontecer. Ser uma realidade no futebol brasileiro, porque ele tem potencial e já mostrou isso. Aí você abre mão desse garoto para botar o Ramiro, que não fez absolutamente nada, como ele nunca faz, com exceção daquele jogo com o Grêmio. Mas isso é uma vez na vida, outra na morte. Ó, preocupante pelo seguinte: derrota para o Fortaleza, empate com o Atlético, empate com Vitória da Bahia e hoje derrota para o Internacional. 4 jogos que o Cruzeiro deixou a desejar. 4 jogos, assim, em sua maioria, horrorosos. O primeiro tempo contra o Vitória abaixo da crítica. Aí ficou com um a mais e igualou o resultado, e essa foi a sorte, se safou de sofrer uma goleada na Boa Terra. Contra o Internacional hoje, uma atuação medíocre, covarde, vergonhosa. Vergonhosa, falta de leitura de jogo e tudo mais. Alterações sem critérios, escalação sem critério. E o que a gente está vendo do Cruzeiro? O que está salvando é essa classificação na Sul-Americana do torcedor, é apaixonado com as competições internacionais, principalmente contra os argentinos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É brasileiro, tem que ter o mesmo tesão, tem que ter a mesma vontade. O Cruzeiro foi a Porto Alegre para o primeiro duelo com o Internacional, quarta-feira vai ter que devolver essa derrota. Aí vai querer jogar bola, né, no Mineirão, com o apoio da torcida. Porra, por que não jogou lá? Por que não jogou hoje no Gigante da Beira-Rio? Sabendo que o Internacional não é tudo isso. E mostrou que não era, respeitou até o Cruzeiro no final do jogo, rifando bola e tudo mais. E por que o Cruzeiro só atacou nos minutos finais? Por que não impôs esse futebol, esse esquema ofensivo? Por que abdicar do ataque? Por que jogar covardemente, tocando bola na defesa? Atrasando bola? É para isso que o time treina? Não é possível. O treinador só faz isso, só treina tocando bola na defesa, recua pro goleiro? Não pode, pô. Tem que ter um repertório de jogadas. Tem que ter um repertório melhor nas alterações. Uma leitura melhor de jogo, sabe? Eu falo isso aqui desabafando, chateado, triste. Eu queria estar elogiando ele, mas não tem como, pô, porque ele não se ajuda, pô. Se ele não se ajuda, eu não posso elogiar. O coro é dele, o cargo é dele. Sabe? Se amanhã ou depois ele errar e começar a ser cobrado pela diretoria, quem vai pagar o pato é ele, não sou eu não. Eu vou continuar aqui analisando, avaliando e sempre na torcida para que o Cruzeiro seja o que sempre foi, gigante. Treinador do Cruzeiro tem que ser gigante, tem que ser ousado, tem que ser corajoso. É proibido no Cruzeiro se ter um treinador que joga defensivamente, recuado. Se ele está comandando o Cruzeiro, ele tem que jogar de forma ofensiva. Ah, não vai vencer, como disse um outro aí. Ah, quer que ganhe de todo mundo. Não é que quer que ganhe de todo mundo, não. Aliás, querer a gente quer.
Mas pelo menos a gente tem que tentar ganhar, pô. Você joga fora também, não é pra perder, é pra perder. Você joga pra tentar a vitória. Ou ao menos arrancar um empate. E nem isso hoje o Cruzeiro foi capaz. Bom, eu não vou me alongar não, porque eu realmente estou aborrecido. Não é de hoje, tenho recebido críticas e mais críticas, mas eu vejo que a maioria tem me defendido e sabe do meu propósito e sabe que não existe nada pessoal da minha parte para com quer que seja, com quem quer que seja no Clube Estrelado. Eu sempre digo, o sucesso do Cruzeiro é o meu sucesso. O sucesso do Cruzeiro é o meu sucesso. É o sucesso do torcedor, principalmente. E o treinador tem que entender que é o sucesso dele também. Os jogadores têm que entender que é o sucesso deles, que eles estão escrevendo o nome deles na história desse gigante chamado Cruzeiro. Então é proibido o Cruzeiro ter treinador que não seja ousado, que não pense num futebol ofensivo e não num futebol pobre, como nós praticamos hoje. Repito, a começar pela escalação sem critério, sem lógica, incoerente, mais uma vez, do nosso treinador. Mas há quem goste, eu vou ter que engolir, daqui a pouco vão dizer que é pessoal, que eu estou perseguindo, que eu quero Vanderlei Luxemburgo, que eu quero fulano, que eu quero Bedeu, eu quero Galhardo, eu quero Renato Gaúcho, eu quero treinador que pense grande, que saiba o que representa esse clube, o Cruzeiro. Eu quero treinador com esse quilate, com essa qualidade. E hoje eu sei que o Cruzeiro tem patrão para isso, tem patrão para bancar. Se for preciso, ele vai buscar. Ele não vai se omitir, não. Tentar, ele vai tentar. Ousar, ele vai usar, como ele já usou nas contratações. Faltaram algumas, mas isso será, evidentemente, com o tempo. E outra coisa que eu quero dizer para vocês aí, que fique bem claro, e isso eu já disse para o próprio. Alguns falaram, você tem o patrocínio dos supermercados BH. Tenho sim. Como tem a TV Poderosa, como tem as emissoras de rádio poderosas, porque a gente tem que saber dividir as coisas. O dono do Cruzeiro, o dono da SAF, também é dono de uma rede de supermercados. E ele pode patrocinar os produtos dele em qualquer veículo de comunicação, ou em todos os veículos de comunicação, se for desejo dele. E isso não impede que aqui a gente tenha um comprometimento que não possa criticar. Disse a ele isso, e ele sabe disso, porque é coerente, porque é cruzeirense, porque é inteligente, é uma pessoa capacitada e sabe que se amanhã ou depois ele for merecedor de uma crítica, ele vai entender. Mas ele só vem merecendo elogios e reconhecimentos, inclusive da minha parte. E mais do que merecido pelo que ele fez pelo Cruzeiro e pelo que ele vem fazendo pelo Cruzeiro. Mas a comissão técnica tem que corresponder também, viu? Os jogadores também. Tem que corresponder ao chefe, ao patrão. Então, a gente tem que saber separar as coisas. O empresário, o dono de uma rede de supermercados e o dono do Cruzeiro, o torcedor número 1, apaixonado pelo clube. Eu tenho certeza que ele recentemente cobrou. E com todo direito e com toda razão. E antes eu já tinha dado o grito. Eu já tinha avisado que ele ia cobrar. Porque eu conheço ele há mais de 20 anos. E se for preciso cobrar de novo, ele vai cobrar. Se o time cair de rendimento, ficar com esse futebol pobre, horroroso, acovardado em campo, ele vai cobrar. Vai cobrar, inclusive, do diretor de futebol dele, que andou elogiando aí o treinador. Compreendeu? Esse é meu pensamento, é o que eu acho. Saio chateado dessa transmissão, claro, pela derrota, sim, mas principalmente pela medíocre atuação, pela covarde atuação do Cruzeiro, em todos os sentidos, a começar pelo seu treinador. Por isso que eu repito, escalação e atuação medíocres e covardes nessa derrota que estava desenhada, por tudo que estava acontecendo desde o início do jogo, derrota que estava desenhada, seria questão de tempo como foi, e veio aos 24 minutos no gol do colombiano Borré. O Cruzeiro poderia ter caído demais no gigante da Beira-Rio. Sempre juntos, me desculpem por favor a minha exaltação, mas eu procuro comentar com o coração
mas mais com a razão, a visão de um cronista esportivo. O treinador foi feito para ser cobrado, ele vive de resultados. E os jogadores não é diferente, assim como uma diretoria de futebol. E o dono tem todo direito, e se preciso for, ele voltará a cobrar. Não tenho dúvidas disso. Sempre juntos e aqui no pedacinho que a galera gosta.